Bom, vamos voltar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de hoje do ministro Celso de Mello. Ele determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento presencial sobre uma suposta interferência na Polícia Federal. Ele negou ao chefe do Executivo a possibilidade de depor por escrito. Por ser um investigado, Jair Bolsonaro pode optar por se manter em silêncio. A decisão de Celso de Mello tem como fundamento a regra descrita no artigo 221 do Código de Processo Penal. A norma concede o benefício especial de depoimento por escrito aos chefes dos 3 poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não quando estão na condição de investigados ou de réus. O inquérito aberto em maio leva em consideração as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O presidente nega. Ainda sobre Celso de Mello, aproveito para dar mais uma informação. O ministro estendeu a sua licença médica até o dia 26 de setembro, mas ele pode começar a liberar decisões que já estavam elaboradas antes do dia 19 de agosto, quando saiu para se submeter a uma cirurgia. Segundo a Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, o magistrado pode proferir decisões em processos que antes da licença lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido seu visto como relator ou revisor. E aí, Zé Maria, o que achou dessa decisão do Celso de Mello exigindo o depoimento presencial do presidente Bolsonaro, Zé? Estranha demais. Primeiro, isso aí foi assinado antes da licença, né? E agora, só agora liberado. É esse artigo da LOMAN que permite. Então, o Celso de Mello já tinha decidido. Primeiro, essa situação, né? Eu não entendo esse apego ao poder que as pessoas têm. Deve ser muito bom estar ali, porque ele se aposentará em novembro, né? Compulsoriamente, aos 75 anos. Era 70 e foi para 75 anos. Era só ele sair, liberar o processo, e o processo iria e deve ir para um novo relator, que vai, de novo, olhar isso aí, esse depoimento. Olha, Vitor, a Constituição brasileira, ela define uma condição especial para o presidente da República, isso para não desgastar a instituição. Não é o presidente Jair Bolsonaro, é o presidente da República. Tanto é assim, veja bem, o presidente não poderia responder por escrito se ele fosse réu, se ele fosse acusado, ele não é isso. Para se investigar o presidente da República, isso é muito claro na Constituição, é preciso autorização do Congresso Nacional. Não há, neste caso, autorização do Congresso Nacional para julgar o presidente por atos cometidos durante o mandato. Porque antes do mandato nem se pode abrir nada, fica congelado. É uma espécie de imunidade. Tudo que é antes do mandato fica parado. Para se ter uma ideia de como o constituinte original, né, que fez a Constituição, levou ali uma proteção especial à presidência da República. Eu vou repetir, não é o presidente Jair Bolsonaro. E esse meu argumento é diante de observações aqui. O ex-presidente Michel Temer prestou depoimento por escrito. Edson Fachin, relator, autorizou o depoimento do então presidente da República, né? Um questionário de mais de 40 perguntas, e o então presidente da República simplesmente desdenhou das perguntas e nem respondeu algumas perguntas, para se ter uma ideia. Então é assim, aí vem o Celso de Mello, toma uma decisão dessas e tira a licença. Ele tem direito de tirar licença. O que ele não pode é ocupar 2 lugares, o de licenciado e continuar sendo o relator desse processo. Esse é aquele processo ridículo de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido na Polícia Federal. Ora, se a reclamação do presidente toda era de que ele não tinha acesso, imagine interferir, ele não tinha acesso à Polícia Federal. Ele tentou ir lá na reunião ministerial fechada e que o Supremo determinou a abertura, né? Ele reclama que ele queria nomear ou trocar o superintendente no Rio de Janeiro porque não estava funcionando e não conseguiu. Quem fazia esta ligação e conversava com o diretor da Polícia Federal era o então ministro da Justiça, né? E pronto, Sérgio Moro é que fazia essa ligação. Então, se alguém fez interferência na Polícia Federal, ou foi através do ministro Sérgio Moro, ou foi o próprio ministro Sérgio Moro. Está muito claro
de que o presidente reclamava o tempo inteiro que não conseguia nada, mudar nada na Polícia Federal, nem superintendente, nem nada. Então, não há interferência. Então, são dois erros. Primeiro, esse processo, montado de uma maneira que eu não entendi como o porquê, né, e de tanto alvoroço, dizer que o presidente fez interferência na Polícia Federal, não há nenhuma evidência nisso. E segundo, é fazer com que o presidente da República preste um depoimento presencial para policiais. Agora, veja que condição. O presidente, é bom lembrar, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem problema não, que preste depoimento. Mas veja bem com que condição vai lá um delegado da Polícia Federal prestar depoimento, tomar depoimento do presidente da República. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. E por que o Michel Temer prestou depoimento por escrito, né? Você, Fiuza? Qualquer dos nossos atentos telespectadores poderia responder por que o Celso de Mello tomou essa decisão. Por que o Celso de Mello resolveu obrigar o presidente da República a prestar depoimento pessoalmente. Um gesto radical, xiita, né, que precisaria trazer na sua sustentação algum motivo muito eloquente, muito importante, que não traz. O Celso de Mello sabe citar, né, George Orwell, ele cita Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Eles são os eruditos do Google, né? Aí vai o outro, cita Khalil Gibran, aí vai outro e cita Albert Camus, aí erra a pronúncia, Albert Camus. Né? Eles são os eruditos do Google, né? Eles têm essa empáfia, né? Então, por trás dessa empáfia, o que existe nessa decisão? Provocação. O Celso de Mello, que está saindo, se aposentando, felizmente, né, tendo-se em conta os seus últimos atos retóricos, políticos e muito pouco judiciais, ele quer fazer um grande finale, ele quer aparecer como o Dom Quixote contra o fascismo imaginário, né? Então ele faz isso e não vai obter o que pretende, porque o que está acontecendo é que o presidente da República, por fatos que são evidentes e inegáveis, consegue, né, tem conseguido manter uma popularidade e um nível de credibilidade muito superior ao dos ministros da Suprema Corte. E isso vai ser recebido pela sociedade brasileira, pela imensa maioria da sociedade brasileira, que de forma democrática colocou esse presidente lá para representá-la. E que o Celso de Mello não aceita isso, né? Os ministros do STF não aceitam isso, tem uma dificuldade gigantesca, eles ficam lá fazendo, isso sim é picuinha, né? Para citar o que o outro ministro falou, né? Isso é picuinha, eles ficam fazendo picuinha contra o governo federal, para parecer os defensores do humanismo, né? Contra a ditadura que eles ficam dizendo que vai chegar. E quem tem sido ditatorial tem sido o próprio STF. Agora, o presidente vai fazer do limão uma limonada, como sempre, né? O Celso de Mello só vai aumentar, né, a rejeição, né, essa péssima reputação que o STF tem cada vez mais por conta desses atos. A gente nem tinha, né, Vitor, que está falando de STF aqui toda hora, né? Se você fizer uma peneira e ver esses assuntos, em que vão dar esses assuntos que a gente tem tratado aqui em termos de política pública, de construção do país, nada. Isso é tudo arenga, é tudo chantagem, né? Agora, dito isso, o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que eu sempre faço a ressalva aqui de que é uma pessoa a quem o país deverá para sempre pela Operação Lava Jato, ele montou também uma encenação nessa saída dele do governo, né? Este inquérito aí que está servindo para o Celso de Mello fazer demagogia contra o presidente também tem uma origem demagógica, aparentemente, né? Como o Zé Maria já explicou. A tese, para alguém como Sérgio Moro, conhecido no Brasil e no mundo como um juiz implacável, rigoroso, espartano, né? Nada afeito a coreografias, né? O homem que levou um ex-presidente da República à prisão por corrupção. A maneira como ele saiu do governo
sem avisar ninguém, convocando uma coletiva ainda no cargo, tendo dito recentemente, no meio de uma pandemia, tendo dito muito pouco tempo antes, taxativamente, que não havia interferência do presidente da Polícia Federal. De repente houve. Mas então que episódio foi esse no meio da pandemia? Ele nunca explicou. Ele não consegue demonstrar. E, por uma mágica, né, de repente ele estava dando uma coletiva que seria uma bomba atômica contra o governo se ela tivesse tido recebido crédito da população, mas aparentemente a população não viu os fundamentos da denúncia do Sérgio Moro, que aliás não apareceram até hoje, e logo ele estava, né, quer dizer, ali aquela parte da imprensa que vinha de forma automática, mecânica, tentando sabotar o governo, de repente o Sérgio Moro, ainda no cargo, estava sentado no colo dessa imprensa, recebendo esses holofotes para vazar mensagem dele de WhatsApp com a afilhada de casamento. Então ali, Vitor, tragicamente, eu acho que foi um momento em que o Sérgio Moro foi desviado radicalmente do seu caminho. Não sei se ele foi muito mal aconselhado, não sei se o olho dele cresceu para algum projeto político. Eu sei que é disso que a gente está falando agora, que infelizmente a gente tem que dizer que nesse momento, por conta disso, por conta dessa coreografia, o Sérgio Moro está atrapalhando o país.